sou o professor Evandro Ramos, aqui do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos na disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o atual Ministério da Economia. Nesta aula nós vamos trabalhar o item 2, subtópico LTCAT. Vamos lá? Bem, o LTCAT é o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Ele é um laudo importantíssimo para os trabalhadores e para nós também, profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, por subsidiar várias informações e também, obviamente, subsidiar ao trabalhador a aposentadoria especial quando lhe for devido. Nesse sentido, então, o LTCAT ele é regulamentado pela Lei 8213 de 1991. O LTCAT ele discrimina de forma conclusiva quais os agentes a que o trabalhador está exposto, tá claro? Então nós temos o PPRA, que é um outro programa que você verá também em outra aula. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Ele é um levantamento dos riscos. Existe risco, não existe risco. E o LTCAT, ele vai discriminar de forma conclusiva quais são esses agentes que ele está exposto e também qual é o nível de exposição desse agente, ok? Por isso que geralmente a gente fala que um LTCAT bem elaborado é um LTCAT que é quantitativo. Foi medido aquele risco ao qual o trabalhador está exposto. Tá claro? Ele vai subsidiar cada vez mais informações nesse sentido. Bem, qual é o objetivo do LTCAT? O objetivo é apenas informar a Previdência Social, acredite você, ok? O objetivo de elaborar ele é apenas informar a Previdência Social se há possibilidade de aposentadoria especial para aquele trabalhador ou para os grupos de trabalhadores que estão expostos a agentes nocivos. Tá claro? É óbvio que para a gente ele vai subsidiar também ações de prevenção cada vez mais efetivas. Porém, a prevenção ela não vai ser objetivo aqui do LTCAT. A prevenção é objetivo do PPRA, que é o outro programa. O que mais? Qual é a classificação, então, desses agentes que estão envoltos relacionados ao LTCAT? Risco químico, então entenda risco químico como substâncias, compostos, produtos que entram no organismo via respiratória, por exemplo, por contato ou talvez até mesmo por ingestão. Benzeno, carvão mineral, sílica, petróleo, gás natural e são alguns exemplos de produtos químicos que vão estar constantes aí nessa lista gigante de produtos químicos a qual os trabalhadores estão expostos. Nós temos também os riscos ou agentes físicos, que são formas de energia que os trabalhadores podem estar expostos. Por exemplo, ruído, vibração, radiação, calor, frio, pressão. Então esses agentes físicos, eles uma vez, obviamente, estando aí acima do limite de tolerância para a saúde, vão começar a desenvolver literalmente doenças relacionadas ao trabalho. E temos também os agentes biológicos, que são os riscos que envolvem outros seres vivos e que podem trazer malefícios para o corpo humano, para os seres humanos, como bactérias, fungos, vírus e parasitas. Bom, ainda com o objetivo do LTCAT, há um limite em cada um dos riscos a que o trabalhador está exposto. Existe um limite, a gente chama isso de limite de tolerância na legislação, que deve ser observado na hora de fazer o LTCAT. Tá claro? Então sempre eu vou utilizar a legislação para me pautar em qual é o limite que a legislação está dizendo que o trabalhador pode ficar exposto e se estiver acima, é claro, vai estar anotado no LTCAT, porém as ações preventivas do que fazer vão estar em outro programa, não vai estar aqui no LTCAT, tá claro? Então ele não é um laudo conclusivo para desenvolvimento de ações por si só. Ele trabalha em conjunto com outros programas e os outros programas vão usar informações subsidiadas do LTCAT para desenvolvimento de ações de prevenção. Vale lembrar, então, que nem todo agente nocivo concede o benefício de aposentadoria especial automaticamente. Não é só porque ele está exposto que ele vai, obviamente, automaticamente ter direito à aposentadoria especial, tá claro? Por quê? Porque às vezes o agente está exposto ao agente nocivo, só que está abaixo do limite de tolerância. Então ele não vai ter direito à aposentadoria especial. Ele vai trabalhar todo o tempo para ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, conforme os outros trabalhadores. Por isso, o trabalhador ele deve ficar atento aos prazos
e aos demais direitos antes de ficar solicitando também, obviamente, aposentadoria especial nesse sentido. Quem que deve elaborar o LTCAT, o laudo técnico? Por se tratar de um documento que rege a aposentadoria dos trabalhadores, o laudo técnico ele é obrigatório para todas as empresas, ok? Todas as empresas que registram trabalhadores CLT. De acordo com a legislação, então, alguns profissionais eles estão habilitados. Exemplo, na Lei 8213 de 1991, lá no parágrafo 1º, a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante um formulário estabelecido pelo INSS e emitido também pela empresa ou preposto, ok? Com base no laudo técnico, na LTCAT, e assinado, emitido, expedido pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, Evandro, eu estou fazendo o curso técnico em segurança do trabalho, vou me tornar um técnico em segurança do trabalho, isso mesmo. Eu não vou poder assinar um LTCAT? Não, não vai poder, ok? Você não vai poder assinar, mas você vai poder participar como integrante da equipe de saúde e segurança do trabalho na elaboração. Você vai poder subsidiar o médico, por exemplo, com informações e até mesmo, claro, executar as medições, a higiene ocupacional, por exemplo, e fornecer esses subsídios para o médico do trabalho laudar, assinar e também o engenheiro de segurança, tá claro? Então esses são os únicos dois profissionais, conforme a legislação, que podem assinar o documento. Mas você, técnico de segurança, pode participar e muito na elaboração de um LTCAT. Muito mesmo, ok? Bom, temos ainda a instrução normativa número 45, também do INSS, que estabelece que o LTCAT deverá ser assinado por engenheiro de segurança do trabalho com o respectivo número de anotação de responsabilidade técnica, que é a ART, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, que é o CREA. O que significa? Assinado por um engenheiro, o engenheiro tem que tirar uma ART no CREA e colocar em anexo para esse laudo técnico ter validade, ok? Anota isso que é bastante importante. Então, se o LTCAT for assinado por engenheiro, deve ter a ART. Deve ter a ART. Tá claro? Ok? Bom, o que deve ter nesse LTCAT? Os pontos a serem observados na elaboração da LTCAT eles estão descritos no artigo 247 da Instrução Normativa número 45 do INSS de 2010. Deve-se especificar se ele é individual ou se ele é coletivo, para uma empresa ou até mesmo de maneira geral para um grupo de trabalhadores com a mesma função, ok? Ou se ele é individual, então se ele é coletivo ou se ele é individual. Identificação da empresa, identificação do setor e da função. Lembre-se que o LTCAT ele vai ser para uma empresa toda e eu tenho que ter essas diferenciações, ok? Para grupos de trabalhadores e também por setor, por função. Descrição das atividades que cada um desses trabalhadores nas suas funções executam, tá claro? Para poder diferenciar cada um deles. Identificação do agente nocivo capaz de causar o dano à saúde. Então, listar qual é o agente nocivo específico ao qual o trabalhador está exposto. Localização das possíveis fontes geradoras de onde está surgindo esse agente nocivo. É um ruído? Está vindo da betoneira. É um ruído? Está vindo da máquina do compressor, nesse sentido, tá claro? Então a fonte geradora é justamente isso. Via e periodicidade de exposição ao agente nocivo. Qual é a via de exposição que o trabalhador está exposto? É a via aérea? É a via de contato, por exemplo? Qual é a periodicidade de exposição? Qual é o tempo de jornada que esse trabalhador está exposto, por exemplo, a esse agente nocivo? Qual é a metodologia e o procedimento de avaliação do agente nocivo? Aqui entenda higiene ocupacional, tá claro? Para eu medir ruído eu tenho uma norma específica, para eu medir poeira eu tenho uma norma específica, para eu medir calor eu tenho uma norma específica, vibração tem uma norma específica. Então é justamente nesse sentido, as normas relacionadas à higiene ocupacional. A descrição das medidas de controle que são existentes, então eu vou fazer uma descrição também ali no LTCAT de quais são as medidas de controle que existem hoje para esse risco, ok? Temos ainda também a conclusão do LTCAT. Tá? A conclusão do LTCAT não quer dizer que é insalubre, é perigoso, ok? Isso é outra coisa. A conclusão é, existe o agente é tanto. É só isso que é a conclusão do LTCAT. Tá claro?
A assinatura do médico do trabalho ou do engenheiro de segurança, lembrando que o médico do trabalho ele deve ser registrado, obviamente, no CRM, responsável, do estado responsável, que é o Conselho Regional de Medicina, o engenheiro também, e o engenheiro deve recolher a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, e colocar em anexo ao LTCAT. E ter a data de realização das avaliações ambientais juntos com esse LTCAT. Tá claro? Então isso compõe o LTCAT, ok? Bom, quando atualizar o LTCAT? Ele precisa ser atualizado toda hora? Não há um prazo de validade, claro, para o LTCAT. Fique bem atento a isso. Não há um prazo de validade. Porém, ele deve ser revisado sempre que houver qualquer modificação no ambiente de trabalho ou também em alguma atividade ou processo da empresa, ok? Então, entenda como modificação. A instrução normativa ela traz o seguinte sentido, que deve ser atualizada nos seguintes casos. A empresa mudou o layout. O que é o layout? Hoje aqui é um setor de produção, amanhã é um setor administrativo. Esse setor de produção foi para outro local mais amplo, mais espaçoso e tudo mais. Tem que refazer o LTCAT, ok? Entendeu? Então teve mudança de layout, tem que refazer o LTCAT. Não tinha uma parede aqui, agora tem uma parede, tem que refazer o LTCAT. Mudou o layout, ok? Evandro, eu vou precisar fazer o LTCAT da empresa inteira? Não, você pode atualizar só o LTCAT relacionado àquilo que foi mudado de layout naquela empresa. Se mudou tudo, tem que refazer tudo. Se mudou só uma parte, refaça só uma parte e está tranquilo, ok? Outra situação, substituiu máquinas e equipamentos. Comprou uma máquina nova, ok? Ou substituiu aquela máquina por outra máquina, refazer o LTCAT, tá claro? Adoção ou alteração de tecnologia de proteção coletiva. O que significa isso? O engenheiro foi lá e orientou que o trabalhador, para eliminar o ruído do ambiente de trabalho, enclausurasse, por exemplo, um compressor lá naquela oficina mecânica, ok? E o empresário comprou a ideia, ele não precisava mais fornecer nem EPI, nem treinamentos específicos quanto àquele ruído, por exemplo, aquele risco, e nesse sentido ele comprou a ideia e fez enclausuração, ok? Ou até mesmo mudou, se ele mudar o layout, tá claro, mudou o layout, mudou o compressor de lugar. Agora, se ele adotou ou alterou a tecnologia de proteção coletiva, ele adotou uma proteção coletiva, tem que refazer o LTCAT. Tá claro? Porque aí altera todo o nível de exposição que existe aos trabalhadores, aqueles agentes nocivos. Alcance dos níveis de ação estabelecidos conforme o subitem 936 da NR9, aprovados pela portaria 3.214 de 1978, quando aplicável. Extinção do pagamento do adicional de insalubridade. Parou de pagar a insalubridade, refaz o LTCAT, ok? Por quê? Isso subentende-se que alguma coisa aconteceu no ambiente para parar de pagar, obviamente, a insalubridade. Então, subentende-se que tem que ter um novo LTCAT para demonstrar que realmente não existe mais exposição a agentes nocivos nesse sentido, que estavam acima do limite de tolerância, que só gera insalubridade aquilo que está acima do limite de tolerância, certo? Ok? O que mais? O LTCAT ele deve ser arquivado? Sim, com certeza. Ele deve ser arquivado em local seguro e de fácil acesso, principalmente da fiscalização, mas também de todos os trabalhadores da área de saúde e segurança do trabalho que precisam dele como uma consulta, ok? Pode ser também em meio digital, que ele pode ser solicitado também pela Previdência Social ou até mesmo pela fiscalização. Se o LTCAT não estiver em dia, por exemplo, a empresa poderá ser multada. Então, conforme o Decreto 3048 de 1999, as multas elas podem variar conforme a gravidade e reincidência de infração. Elas podem variar aqui de R$ 900 até R$ 99.000 só a respeito do LTCAT, ok? Então tem essa variação conforme a literatura. Existe alguma relação, Evandro, do PPP com o PPRA e o LTCAT? Sim, existe. Vamos lá entender? Como o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA, lá na NR9, e o LTCAT, eles avaliam condições do ambiente de trabalho, tá claro? E normalmente há uma confusão sobre essas questões. Faz o LTCAT e não precisa do PPRA, faz o PPRA e não precisa do LTCAT. São documentos diferentes, que têm objetivos diferentes, mas eles trabalham em conjunto e tem uma relação importante. Então, na prática, eles possuem objetivos distintos e respondem a órgãos diferentes. Vamos ver?
O PPRA ele é instituído pela NR9 e ele é controlado pela Secretaria do Trabalho, logo ele é de inspeção do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, tá claro? Então a empresa ela elabora o PPRA para quem? Para o Ministério do Trabalho fiscalizar, ok? Seu principal objetivo é preservar a integridade dos trabalhadores, focando em ações para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Então, o foco do PPRA é propor ações para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Ou seja, a prioridade do PPRA, NR9, é prevenção. Ok? Prevenção. PPRA, então, ele serve como base para a elaboração do LTCAT. Ele serve como base para a elaboração do LTCAT, sendo impossível existir um LTCAT sem um PPRA. Se não foi feito um PPRA, é impossível elaborar um LTCAT correto. Ok? Anota isso, que isso é bastante importante. Já o LTCAT, ok? Já o LTCAT, ele é regulamentado pela Previdência Social, adotado pelo INSS, para concessão de aposentadorias especiais. Logo, então, PPRA, Ministério do Trabalho, LTCAT, Previdência Social e INSS. São órgãos diferentes, objetivos diferentes. O PPRA, prevenção, e o LTCAT é para concessão de aposentadoria especial ou não, ok? É apenas, então, uma forma de documentar o ambiente, indicando aos órgãos responsáveis quando o benefício deve ser liberado ou não ao trabalhador. O que mais? Outro ponto importante é que o LTCAT ele não substitui, anota isso também que é importante, o LTCAT não substitui os laudos técnicos de insalubridade e os laudos técnicos de periculosidade, ok? Que, obviamente, são exigidos lá pelas normas regulamentadoras número 15 e 16, insalubridade NR15 e periculosidade NR16. Ele não substitui. Então, a empresa ela tem a obrigação de fazer o PPRA, tem a obrigação de fazer a LTCAT, tem a obrigação de fazer o laudo de salubridade, tem a obrigação de fazer o laudo de periculosidade. E esses laudos eles vão ser com base nesses dois documentos, ok? Então, o laudo de salubridade e periculosidade eles são exigências da Secretaria de Trabalho e da Previdência Social, e não da Previdência Social, ok? Então, laudo de PPRA, laudo de salubridade e periculosidade para o Ministério do Trabalho, LTCAT e INSS, Previdência Social, ok? Bom, nesta aula, então, trabalhamos com conceitos gerais e algumas observações importantíssimas sobre o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCAT. Agradeço muito a sua atenção, espero ter contribuído muito aí com o seu aprendizado sobre esse tema e aguardo você na próxima aula.